Você já percebeu que quando alguém te pergunta o que você quer da vida, a primeira coisa que aparece na sua cabeça não é uma resposta, é o cansaço. Você não pensa em conquistas, você pensa em alívio. É domingo à noite. Você está deitado na cama ainda com luz do dia entrando pela janela e já sente aquele peso, aquela coisa sem nome que sobe do peito. Não é ansiedade exatamente, é mais pesado que isso. Você pega o celular, rola o feed, assiste algo que nem está prestando atenção e por alguns minutos funciona. O peso some, mas quando você solta o celular, ele volta. E aí você começa a fazer aquela lista mental das coisas que precisa resolver, das conversas que está evitando, daquela coisa que você prometeu fazer e não fez. E quanto mais você pensa, mais o peito aperta. Então você levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira sem fome, fecha, senta no sofá, pensa em ligar para alguém, mas não liga, porque você nem sabe o que diria. Não é que você está triste, é que você está habitado por uma espécie de ruído constante, uma frequência baixa, que nunca desliga. Aqui vai uma coisa que ninguém fala, mas todo mundo sabe. A gente não quer ser feliz, a gente quer parar de doer. Felicidade parece distante demais, parece exigir energia que você não tem. Requer mudanças, coragem, confronto. Mas parar de doer, isso parece possível, isso parece urgente. E é isso que você busca, inconscientemente, em cada scroll, em cada série que você maratona sem lembrar do episódio anterior, em cada "tô bem" que você responde sem estar. Você não está procurando alegria, você está procurando anestesia. E tem uma diferença brutal entre essas duas coisas, porque felicidade, ela atravessa você, ela exige presença, exige que você sinta. Mas anestesia só te mantém funcionando, sem sentir muito, nem o bom, nem o ruim, só neutro. E você aceita isso, porque neutro parece melhor do que quebrado. Mas a verdade que incomoda é essa: você não está vivendo, você está gerenciando a dor. E começou a confundir as duas coisas. Então o que muda? Não é você decidir ser feliz agora. Isso é vazio demais. É promessa de início de ano. É frase de quadro decorativo. A mudança é menor e mais incômoda. A mudança é perceber que enquanto você evita a dor, você também está evitando o resto, porque sentir é um pacote completo. Você não escolhe sentir só o bom. Quando você anestesia tudo. E aí você percebe que aquelas coisas que você achava que eram felicidade, música que você gostava, conversa que te fazia rir, aquele lugar que você ia, elas pararam de te tocar. Não porque elas mudaram, mas porque você se fechou para não sentir o que dói. E tem uma frase do Jung que diz assim: a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Traduzindo, quando você foge da dor real, ela vira uma dor difusa, que está em tudo, mas não está em lugar nenhum. Vira esse ruído, esse peso sem nome. Então a mudança de olhar é essa. Você não precisa buscar felicidade. Você precisa parar de fugir, parar de amortecer e começar a sentir de novo, mesmo que doa, porque pelo menos é real. E o real tem um fim. A fuga não tem. Isso muda pequenas coisas, coisas que ninguém vê, mas que você sente. Tipo, você tá no trabalho, alguém te chama para sair depois do expediente e a primeira reação é o cansaço, aquela vontade de recusar, mas você para e percebe que não é cansaço, é medo. Medo de ter que estar presente, de ter que conversar de verdade, de não ter energia para sustentar a máscara. E quando você percebe isso, você pode escolher. Não é sobre ir ou não ir, é sobre saber por que você não quer ir. E aí, você recupera um pouco de controle, um pouco de clareza. Ou você está em casa, sozinho, e sente aquele impulso de pegar o celular, mas você não pega. Não porque você está sendo forte, mas porque você percebeu que aquilo não te descansa, só adia. Então você fica ali, no desconforto, por 2 minutos e descobre que ele passa, não some, mas passa. E isso já é diferente. Porque a mudança não é dramática, não é virar outra pessoa. É só começar a reconhecer quando você está vivendo e quando você está apenas não morrendo. E escolher, às vezes, viver, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil, mesmo que você não saiba se vai dar certo. Porque pelo menos é seu e não um modo automático de sobrevivência. A verdade é que ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse que tá tudo bem sentir, que chorar não é fraqueza, que dizer eu não tô bem não é falha. Te ensinaram a produzir, a funcionar, a responder tô bem e seguir em frente. Mas tem uma hora que o corpo cobra, que a mente cobra e você percebe que não dá mais para viver no piloto automático. Não dá mais para só aguentar. Então você começa,
devagar, sem alarde, a sentir de novo, a estar presente de novo, mesmo que seja só por 5 minutos. E esses 5 minutos são o começo de algo. Não de felicidade, mas de vida real, com dor, com alívio, com tédio, com pequenos momentos de leveza que você nem esperava. E isso é suficiente. Não precisa ser épico, só precisa ser real. Se você reconheceu alguma coisa do que foi dito aqui, se esse vídeo nomeou algo que você sentia, mas não sabia como dizer, deixa um like. Não por mim, mas porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem isso também. E se você quiser continuar essa conversa, se inscreve no canal, porque a gente vai falar sobre essas coisas, as que ninguém fala, mas que todo mundo sente. Até o próximo.